Boa noite para todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos hoje, mais uma vez, aqui na casa do Senhor, neste dia, domingo, dia do Senhor, segundo domingo de dezembro. Hoje é um dia para lá de especial para nós. Primeiro porque no segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. E também porque nós, aos domingos, durante o mês de dezembro, já entramos na comemoração do Natal. Então, para nós, já é Natal. Hoje de manhã cedo, dia da Bíblia, estivemos comemorando o dia da Bíblia com o culto na rua, com a comunidade também tomando parte conosco da palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus. E agora à noite, aqui dando prosseguimento na comemoração do Natal. E lá no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, esta profecia assim, portanto, encontramos: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A abertura do culto desta noite está por conta da nossa comissão de programas, do nosso departamento de música, com cânticos comemorativos ao Natal. Vem, sempre a nos guiar,
seja o nome do Senhor. Vamos orar. Deus, nós louvamos o Teu nome, meu Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos dá de estarmos louvando, celebrando o Natal de uma forma tão maravilhosa, que é cantar louvores ao Teu nome, meu Pai. Então, ó Deus, que não seja só essa oportunidade, mas muitas e muitas outras. É celebrar aquele que vive, celebrar aquele que nasceu, celebrar aquele que veio até nós de uma forma, Deus, cheia de amor para nos salvar. Louvado seja o Teu nome, Jesus, por isso. Louvado seja o Teu nome, Paizinho querido, porque o Senhor entregou o Seu único Filho por nós. Aleluias, louvado seja o Teu nome. Então, celebrar ao Senhor, celebrar o Teu nascimento é um privilégio para nós. Que seja hoje uma noite memorial, ó Deus, de celebrarmos o Teu nome, de agradecermos ao Senhor, porque o Senhor nasceu, o Senhor veio até nós e o Senhor Jesus nasceu. Aleluia.
continuar agora com o louvor. Boa noite mais uma vez, irmãos. Boa noite. Boa noite. Amém. Vamos nos colocar de pé agora para poder estar continuando louvando o nome do nosso Senhor. Nós até agora estávamos cantando hinos de Natal, dessa época tão linda que nós celebramos o nascimento do nosso Senhor Jesus. E mesmo não cantando agora, nesse momento, o hino de Natal, nós vamos continuar celebrando aquele que vive e reina. Amém? Amém. Vamos começar cantando Pai Nosso, que é uma oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Teu reino
Aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar adorando o nome do Senhor com Sonda-me. Que o Senhor Jesus possa estar sondando o nosso coração todos os dias, pois nós verdadeiramente reconhecemos que somos dependentes dEle. Meus irmãos têm a oportunidade de trazer os dízimos e as ofertas. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Como flecha que acerta, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Você pode cantar isso? Transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez. Sonda-me, quebranta-me. Canta com seu coração. Transforma-me,
Ministério do Louvor vai permanecer aqui para a nossa oração. Nós vamos orar agora. Gostaria de pedir a nossa irmã Ivana que estivesse aqui à frente, nos conduzindo a Deus em oração. E também os irmãos que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas, ou agora à noite, ou durante a semana, hoje pela manhã, também no culto que tivemos, mesmo sendo culto na rua, mas tivemos aqui a nossa escola bíblica dominical, classe única, e aqueles que têm algo para agradecer, primeiramente, venham aqui à frente também, tomando parte nesta oração, mantendo aquele cuidado que tem sido tão recomendado, mas se você também tem algum pedido de oração, se você estiver lembrando de alguém agora, coloque esse pedido de oração diante do Senhor. Deus, Ele ouve o nosso coração. Deus também, Ele ouve o nosso pensamento. Nós temos aqui um pedido de oração, aliás, nós temos alguns pedidos de oração. Quarta-feira, irmão João Heringer, que já foi membro desta igreja, está morando em Iconha, participou do nosso culto online em tempo real e deixou registrado o pedido de oração dele. Só que esse pedido ele deixou registrado depois do culto ter encerrado, mas continua valendo, conforme nós temos falado para os irmãos e os amigos que participam dos nossos cultos em tempo real, online, ou que venham assistir depois, ou melhor dizendo, participarem depois no replay. Então nós temos um pedido de oração pelo nosso irmão João Hering. Nós temos aqui também um pedido de oração da irmã Maria Inês, pela sua prima, que está passando por dificuldades com uma parente envolvida em drogas. Tem mais 2 parentes que estão também se recuperando desse vírus que tem assolado a tanta gente. Pastor Altamiro também tem pedido oração pela família dele. E esses são os pedidos que nós lembramos no momento, mas temos outras pessoas enfermas também na nossa igreja. Irmã Magnólia, que está aguardando a liberação para a sua cirurgia no ombro. Temos a Mirelle, que é membro da nossa igreja, que também já fez exames médicos, está confirmado que ela precisa passar por um procedimento cirúrgico. E assim mesmo a irmã Ivana, não lembrando de todos esses nomes, mas nós já fomos citando, e os irmãos agora, só em pensar, só em lembrar desses nomes, desses irmãos, dessas pessoas que estão necessitadas de oração, seus familiares também. Então Deus já está assim recebendo em suas mãos. E agora estaremos orando, colocando todas essas questões e tudo aquilo que está no coração de cada um nas mãos do Senhor, através desta oração. Oremos. Oremos. Pai de amor, te agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez estar na sua santa casa para poder louvar e benzer o teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos e ofertas, ó Pai, aos teus pés. Te agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, pelo ano, ó Pai, tão difícil, tão complicado, mas sabemos que as tuas mãos estão sobre nós, sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou e temos a convicção que continuará nos ajudando, Pai. Queremos te pedir por todos os pedidos que foram feitos durante a quarta-feira, pelos que foram feitos nos demais dias, por todos os outros irmãos, ó Pai, que talvez não fizeram os pedidos publicamente, mas que estão precisando, ó Pai, que o Senhor olhe mais especificamente, que o Senhor possa estar derramando bênçãos, ó Pai, a cada um, de acordo com a tua vontade, de acordo com as nossas necessidades. Te pedimos uma bênção especial pela Emiliana, filha da irmã Lúcia, que está aqui à frente, da nossa família, que passou por uma cirurgia ontem. Que o Senhor esteja abençoando e guardando. Agradecemos já pelo cuidado que teve com ela. Te agradecemos pela nossa prima do Rio, ó Pai, também, que ainda está no... O Senhor vai estar fazendo o melhor por ela. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor é bom. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor está cuidando de todos nós. Queremos te pedir, ó Pai, por esse mês de dezembro, que é um mês que está se findando o ano,
Quantas pessoas, mesmo em tempo de pandemia, estão preocupadas com festas, estão preocupadas em fazer coisas que não deveriam, mas que o Senhor possa estar nos livrando, ó Pai, nos guardando, não permitindo, ó Pai, que mal nenhum chegue à nossa tenda, e que se chegar, ó Pai, que possamos saber lidar com a situação e que o Senhor possa estar nos protegendo. Te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, porque estamos em comemoração do seu nascimento. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor veio, porque o Senhor carregou a cruz, porque o Senhor morreu por nós. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos guardando durante toda essa semana. É tudo que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos, podem se assentar. E desde já, deixem as suas Bíblias abertas no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 17. Enquanto os irmãos estão abrindo as suas Bíblias, embora tenhamos também esta passagem no multimídia, e o nosso cameraman depois vai estar também direcionando a câmera para o Data Show, para que os irmãos, os amigos em casa também possam participar desta leitura visualmente conosco. Mas um recadinho para os membros da igreja, para os nossos amigos também, irmãos de outras igrejas que têm participado conosco pelos cultos online. Todo mundo está sabendo, todas as igrejas estão vivenciando essa nova realidade, aonde estamos com restrições. Aqui em Cachoeiro temos também restrições. Outros lugares têm restrições ainda mais extremas, mais radicais. Não tem podido nem haver cultos e reuniões dentro dos templos. Nós começamos assim também em Cachoeiro, sem podermos ter nossas reuniões dentro dos nossos templos, por conta da quarentena. E como não podíamos ter nem reunião dentro do templo e de espécie alguma, mesmo que fosse com uma equipe para culto online, então isso foi chegando gradualmente. Por conta própria, eu com o diretor de música e nossas famílias começamos a fazer o culto na rua. Só um culto por domingo, que era o culto de domingo pela manhã, na rua. E depois, então, começou a haver uma ligeira flexibilização e começamos a ter uma equipe gravando os cultos para depois publicarmos no Facebook. Fazíamos essas reuniões terça-feira para publicarmos na quarta-feira, conforme é o dia do culto de oração da igreja. Depois, então, começamos a ter pela internet em tempo real. Mas a comunidade continuou cobrando o culto na rua. E como faltam poucos domingos para encerrarmos o ano de 2020, então vamos terminar o ano da maneira como nós começamos, depois dessa pandemia, com o culto na rua. A partir do ano que vem, se a vacina estiver por aí, se mudar alguma coisa no quadro a nível nacional ou a nível mundial, então já estamos entrando no entendimento. Um domingo de manhã a gente tem o culto aqui no templo e ocasionalmente culto lá na rua, embora sempre atenderemos o clamor em primeiro lugar de quem está na rua, porque é assim que temos que fazer. Jesus Cristo disse que de graça nós recebemos, de graça nós devemos dar. A igreja não vai encher se nós não formos lá fora fazer a pescaria. Então, às vezes, nós queremos ver a igreja cheia, mas nós não saímos para pescar. E se lá fora há um clamor para que continuemos fazendo o culto lá na rua, nós temos que ser sensíveis a isto, porque Jesus, quando olhou a multidão, sentiu compaixão, porque olhou a multidão como rebanho ou como ovelhas que não têm pastor. E a partir do ano que vem, então, nós começaremos a nos adequar melhor à realidade que ainda nos espera para ano que vem, porque agora estamos vivendo outra, mas estamos caminhando lá para essa nova realidade. Então, assim, nós deixamos desde já isso aqui falado, porque nós estamos nos últimos domingos e temos tido cultos também às quartas-feiras, assim como eu falei, os cultos
na rua. As demais atividades das organizações estão assim também muito restritas e nós ainda não temos para valer a nossa agenda em prática. Votamos e entramos num acordo para a agenda de 2020 e nós não conseguimos executá-la por conta das restrições. Uma delas são os núcleos familiares de oração, que temos sentido muita falta por conta daqueles encontros de grupos pequenos nos lares. Fica assim então para os irmãos, para os amigos, oremos por isto, mas enquanto isso estejamos aqui juntos nos domingos que restam neste ano de 2020 e juntos também na Escola Bíblica Dominical única, classe única, às 9 horas da manhã e os cultos na rua. E conforme eu falei, nós faremos agora a leitura no livro de Mateus, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Eu vou ler com os irmãos no multimídia. Assim nos diz, Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A Abraão nasceu Isaque, a Isaque nasceu Jacó, a Jacó nasceram Judá e seus irmãos. A Judá nasceram de Tamar, Farés e Zará. E Farés nasceu Esrom. A Esrom nasceu Arão. A Arão nasceu Aminadab. A Aminadab nasceu Nasson. A Nasson nasceu Salmão. A Salmão nasceu de Raabe, Boaz. A Boaz nasceu de Rute, Obed. A Obed nasceu Jessé. E a Jessé nasceu o rei Davi. A Davi nasceu Salomão, da que fora mulher de Urias. A Salomão nasceu Roboão. A Roboão nasceu Abias. A Abias nasceu Asaf. A Asaf nasceu Josafá. A Josafá nasceu Jorão. A Jorão nasceu Osias. A Osias nasceu Joatão. A Joatão nasceu Acais. A Acais nasceu Ezequias. A Ezequias nasceu Manassés. A Manassés nasceu Amon. A Amon nasceu Josias. A Josias nasceram Jeconias e seus irmãos no tempo da deportação para Babilônia. Muito bem, esta leitura para muita gente ela não tem muito sentido. E às vezes, até para quem se propõe a ler a Bíblia toda, e depois volta e repete, porque é para ler a Bíblia toda, mas não uma vez só. Assim também lá no livro de Crônicas, ou das Crônicas, quando a gente começa a chegar naquela genealogia lá em Crônicas, dá vontade de pular os capítulos, ou ler só o primeiro versículo de cada capítulo e passar para o capítulo seguinte, porque é um tal de dizer, e fulano gerou Beltrano e morreu, e Beltrano gerou Ciclano e Ciclano morreu. Parece que era só gerar um filho, morria logo em seguida, né? Era melhor não gerar filho nenhum, para não morrer, porque para muita gente fica essa impressão que fulano morreu porque gerou um filho, e isso parece que não tem nenhum significado para a gente, que não tem nenhum sentido para a gente. E Mateus é o único livro na Bíblia que começa com a genealogia de Jesus. Mateus, ele faz parte dos livros considerados livros sinóticos, que são semelhantes entre si, Mateus, Marcos e Lucas. Embora João também seja um evangelho, mas diferenciado, ele não está nessa categoria de livro sinótico, ele não é semelhante, o seu conteúdo não é semelhante, é por demais recheado de episódios e de assuntos que nós não encontramos nos outros evangelhos.
Já esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos encontrar praticamente a mesma coisa, que há em um, há no outro. Mas mesmo esses 3 evangelhos serem sinóticos, há um diferencial entre esses 3, que é o livro de Mateus, ou o Evangelho de Mateus, porque Mateus é o único na Bíblia que começa com a genealogia de Jesus. Possivelmente, para facilitar a memorização, essa genealogia que nós acabamos de ler aí em Mateus capítulo 1, ela foi dividida em 3 partes. Por isso que é importante, mesmo sendo genealogia, a gente ler. De repente passou até por despercebido para você. Ela é dividida em 3 partes, com 14 nomes em cada uma dessas partes. O versículo 17, por exemplo, assim nos diz: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, dê uma olhadinha aí no versículo 7. Então são 14 gerações, de Abraão até Davi, depois mais 14 gerações de Davi até a deportação para a Babilônia, no tempo do rei Nabucodonosor. Por sinal, quem era rei em Judá nessa época, um dos reis, né? Porque temos rei Jeoaquim, tem o rei Zedequias. Zedequias, por exemplo, foi o rei que foi levado mesmo para a Babilônia, embora ele tinha sido colocado como rei de Judá no lugar de um parente seu, por conta do poder de Salomão. Aliás, Nabucodonosor então dominava e tirava e botava o rei que ele quisesse naquela ocasião. Mas da deportação da Babilônia até chegar Jesus Cristo, então mais 14 gerações. Mateus, ele tomou esse cuidado, porque como de fato a gente decorar uma genealogia não é fácil. Então Mateus, ele inteligentemente, ele divide a genealogia em 3 partes, e cada parte com 14 gerações. E aí, portanto, a gente vê a importância de nós também estarmos familiarizados e darmos importância até essa genealogia, porque a Bíblia nos diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, toda escritura é proveitosa. Meu irmão, toda a escritura, e não apenas alguns trechos da escritura. Minha irmã, toda a escritura, ela é proveitosa, e não algumas, toda, sem exceção, até mesmo a genealogia. Então, quando você chegar em casa e começar a ler a Bíblia toda, quando chegar lá nas crônicas, com cuidado, com calma, vai lendo, e de preferência decorar o nome de cada um naquela lista de genealogia, e procurar investigar também cada um daqueles nomes, o que representou no seu tempo. Então até a genealogia também é proveitosa para nos doutrinar e instruir em justiça, especialmente essa genealogia de Jesus. E nós temos coisas aqui muito importantes, que às vezes, ou na maioria das vezes, passam por despercebidas aos nossos olhos. Uma delas que nós poderíamos destacar aqui na genealogia de Jesus. Essa genealogia consiste com a natureza e o propósito do Evangelho. Essa genealogia consiste com a natureza e o propósito do Evangelho. Nós precisamos lembrar, logo de início, que Mateus, ele escreveu este Evangelho para evangelizar os judeus. Marcos escreve o Evangelho dele para evangelizar os gentios, especialmente os romanos,
que dominavam o mundo conhecido naquela época. Por isso que Marcos, ele praticamente não vai mencionar, não vai se dirigir a Jesus, chamando Jesus de Senhor, porque não era estratégico fazer uma abordagem evangelística aos dominadores naquele tempo, porque o Senhor que eles conheciam como Senhor absoluto de tudo e de todos, até no sentido espiritual, era o imperador. Marcos, com exceção daquele cego que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Marcos ele não vai apresentar praticamente em nenhum outro momento Jesus como descendente de Davi, porque o descendente de Davi seria por direito o rei dos judeus. E os gentios, romanos em especial, eles não admitiam nenhum outro rei, a não ser o imperador deles também. Então, Marcos ele vai apresentar Jesus no seu evangelho como Jesus, filho do homem, filho do homem, porque aí, naquele contexto, era mais estratégico. Nós vamos ver, por exemplo, Lucas, quando escreve o evangelho dele, ele escreve o evangelho para evangelizar os gregos. Por quê? Porque a filosofia estava no seu auge naquele tempo. Então, os doutores, os intelectuais, os acadêmicos. E Lucas, é bom que se lembre que ele era um doutor, ele era médico. E quando nós vemos o evangelho de Lucas, ele não foi contemporâneo de Jesus. Ele, para escrever o evangelho que escreveu, ele teve que investigar, coisa de acadêmico, que tem que ler, tem que debruçar, tem que ir para a biblioteca. Hoje tem internet, mas naquele tempo não tinha. Então, ele teve que investigar. Ele escreve o evangelho dele sob a ótica de um cientista, de um acadêmico, de um médico. E ele queria, portanto, atingir a sua categoria. Hoje eu conversava com o irmão Márcio sobre isso. É uma coisa interessante. Se a pessoa é mecânico, então a conversa dela vai ser muito sobre carro. E de preferência o seu hall de amizade, em maior número, são de mecânicos. Então, se você quiser o preço da peça, qual é a loja, qual é o mecânico que cuida disso, converse com o Nilo, porque a agenda dele, telefônica, está cheia dessa lista. Se ele tivesse que formar um ministério, vamos dizer assim, então ele, na maior parte desse ministério, ele convidaria mecânicos, porque são pessoas com quem ele mais convive. E assim, portanto, Lucas, ele convivia mais com essa classe. Nós vamos ver que Mateus, por exemplo, ele, quando se converte, ele quis dar um jantar na casa dele. E ele convida Jesus e seus discípulos. E a Bíblia diz que ali estavam vários outros companheiros dele de profissão. E olha que ele era um publicano. E um publicano, no contexto do judeu, era tido como pior do que um adúltero ou uma prostituta. Mas era esse tipo de gente que estava também lá naquele jantar que Mateus promove, assim como Zaqueu também, que convidou Jesus para que pousasse na casa deles. Zaqueu também era um publicano. Então nós vamos ver que Lucas ele teve essa preocupação de evangelizar os gregos, que eram os sofistas, vamos dizer assim, os intelectuais, as pessoas sofisticadas do seu tempo. E Mateus, então agora ele tem como preocupação em evangelizar os seus próprios compatriotas, os judeus. Então era muito importante Mateus apresentar uma genealogia, já começar com o seu evangelho, apresentando para os seus compatriotas judeus de que Jesus era um judeu tanto quanto eles. Era muito importante para os judeus entenderem a genealogia de Jesus, para ver que a raiz de Jesus se forma lá e passa também por Davi. Ele era um descendente direto de Davi. Então nós vamos ver que ele, por sua vez, também era um descendente direto de Abraão.
Jesus era um descendente direto da tribo de Judá. Então, Mateus, estrategicamente, para querer evangelizar os seus compatriotas, os judeus, era interessante ele começar o seu evangelho, diferente dos outros livros sinóticos. E a finalidade de Mateus era essa: convencer os seus compatriotas de que Jesus era o Messias, através de sua genealogia, o que seria por demais importante para a nação de Israel. Essa genealogia, ela serviu para comprovar aos judeus de que Jesus era de fato o Messias prometido, como descendente de Abraão, na promessa que Deus fez a Abraão, que está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 18, que nos diz assim: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, não era só para a nação de Israel ser bendita, mas todas as nações da terra seriam benditas através de um descendente de Abraão. Então, o reino espiritual de Israel não ficaria restrito apenas à nação de Judá, atravessaria todas as fronteiras da terra. Nós hoje, como igreja, somos também da família de Abraão, no sentido espiritual, por conta da promessa que se cumpriu em Jesus. E Jesus era o Messias prometido, conforme descendente de Davi, porque na profecia do profeta Isaías nos diz assim, Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Que coisa maravilhosa! Nós podemos ver o cumprimento desta profecia. E isso nós encontramos na genealogia de Jesus. Isso para nós pode não ter muito significado, mas no contexto judaico do tempo de Mateus, isso tinha um significado muito grande, essa genealogia, como ainda tem, com certeza. Outra coisa que nós aprendemos nessa genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, é que ela estabeleceu que Jesus tem o direito legal ao trono do rei Davi. Embora Jesus ele tenha sido um filho, entre aspas, adotivo de José. Por que eu estou falando um filho adotivo de José? Hoje nós temos aí na ciência o recurso de exame de DNA. Hoje eu e o Henrique estávamos conversando sobre isto. O Henrique foi me fazer uma pergunta no que diz respeito à gestação de Jesus, como que ele foi gerado, etc. E se foi gerado dentro de Maria, como que ficou entendido na sociedade aquele menino ser filho de José? Então, assim, só para dar uma pincelada rápida na conversa entre eu e o Henrique, eu disse: olha, Henrique, tudo nos leva a crer que esse segredo de que Jesus era gerado pelo Espírito Santo ficou entre Maria e José. Quando Jesus atinge a maioridade, com 30 anos, ali não se fala mais na pessoa de José. Obviamente, ele já teria falecido. Maria estava viúva, por isso que quando Jesus foi crucificado na cruz, ele chega para João e diz assim: eis aí a tua mãe. E chega para Maria e diz aí: eis aí o teu filho. Então Maria não tinha quem cuidasse mais dela, embora Maria tivesse tido outros filhos. Jesus era o primogênito de Maria, mas não era o unigênito. A Bíblia não diz que Jesus era o unigênito de Maria. Deixa bem claro, era o primogênito. Se diz que foi o primogênito,
então ele teve irmãos, humanamente falando, porque se ele não tivesse tido irmãos, ele seria considerado o filho unigênito, que significa único, único. E a Bíblia diz claramente que Jesus foi filho primogênito, que foi o primeiro. Então esse destaque indica para nós, pelo significado da palavra, primeiro, que teve depois então outros filhos. E a Bíblia está recheada de passagens para confirmar isto. Agora, quanto Jesus, filho de Deus, a Bíblia diz, o próprio Jesus menciona isso em João capítulo 3, versículo 16. O unigênito, aí agora é diferente, não teve mais ninguém. Ele é o único. Então guarde bem, meu irmão, guarde bem, minha irmã, essas duas palavras são diferentes, têm significado diferente. Primogênito e unigênito. Jesus não foi o filho primogênito de Deus, mas o filho unigênito. Mas voltando lá ao ponto, então eu falava com o Henrique, olha Henrique, se naquele tempo tivesse como fazer exame de DNA, conforme hoje faz, para confirmar Jesus socialmente ou civilmente falando, ou humanamente, quem são os pais de Jesus, então no exame de DNA de Jesus não constaria o DNA de José, porque não foi José que gerou Jesus no ventre de Maria. Então haveria aí então uma coisa diferente, porque seria um ser humano que teria apenas a genética da mãe, porque a Bíblia é clara em dizer que Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. E aí então José ele ficou até meio balançado, porque ele estava com um casamento marcado com Maria, e depois ele descobre que Maria estava grávida, e ele pensa em desistir do casamento, quando ele é visitado pelo anjo, e o anjo vai lá e fala para ele, olha, não temas, porque aquela criança que está sendo gerada no ventre de Maria é o Salvador do mundo, sendo aqui bem resumido. E José então, ele assume o casamento com Maria. A Bíblia não fala que eles tenham comentado isso com mais alguém. E aí então, quem é que vai dizer que ele tinha sido gerado pelo Espírito Santo? É o próprio Jesus. A partir dos 30 anos de idade, no seu ministério, quando ele comparece à sinagoga, ele leu o livro do profeta Isaías publicamente, e ali ele diz, olha, hoje essa profecia está se cumprindo, ou seja, eu até ontem estava com 29 anos de idade, eu era menor de idade, eu estava sujeito à autoridade dos meus pais, mas agora eu estou com 30 anos, então daqui para frente agora eu vou conduzir o meu próprio ministério, um ministério de 3 anos, mas a partir dos 30 anos, então, Jesus aparece agora no cenário, e dentro da sinagoga, lendo o livro do profeta, um trecho do livro do profeta Isaías, e dizendo, agora se cumpriu, ou seja, agora é para valer. E dali em diante, então, Jesus começa o seu ministério. E ele que começa a dizer que ele era o Filho de Deus. O que os outros evangelistas escreveram, como nós encontramos em Mateus, em João, em Lucas, em Marcos, é aquilo que eles ouviram de Jesus. E hoje pela manhã nós estamos fazendo aquela leitura no Evangelho de João, que fala sobre o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, e ali então, com aquele milagre, alguns que ele já tinha como seus discípulos, creram nele como realmente o Filho de Deus, aquele que foi gerado pelo Espírito Santo. Então, socialmente falando, para aquela sociedade, se fosse o caso, Jesus, ele seria um descendente direto da linhagem do rei Davi, o que o faria herdeiro legal e terreno do trono de Davi. Se o reinado tivesse dado sequência, humanamente falando, Jesus, ele seria o rei de Israel.
Então essa genealogia estabeleceu que Jesus, ele tem um direito legal ao trono do rei Davi. Isso para os judeus, naquele tempo, naquele contexto do Evangelho de Mateus, fez uma grande diferença. Outra coisa que nós aprendemos também nessa genealogia, eu acho por demais importante, talvez aqui para mim, agora no momento, o ponto mais importante, essa genealogia, ela manifesta a misericórdia de Deus aos marginalizados e excluídos. E nós vamos ver por quê. Nós vamos observar aí nessa genealogia que só tem nomes de homens. É uma genealogia predominantemente masculina, não é machista, é diferente. Não confunde uma coisa com a outra. Ela é predominantemente masculina porque tem só nome de homens. Mas há uma exceção aí, ou 3 exceções. 3 mães que foram contaminadas em relação à pureza moral. 3 mães imorais. Elas foram mencionadas aí, numa lista predominantemente masculina, numa sociedade, aí sim, aquela sociedade, uma sociedade machista, mas Mateus, ele corajosamente inclui aí o nome de 3 mães que foram contaminadas em relação à pureza moral. A primeira delas nós encontramos no versículo 3, que é o nome de Tamar. Lá no versículo 3, deixa eu pegar aqui no meu celular. No versículo 3, nós vamos encontrar assim: e Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá, e Perez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Judá gerou de Tamar. Tamar é uma mulher. Tamar, ela não teve filhos com seu marido, e aí ela coloca um véu e fica num ponto de prostituição, e ela passou por prostituta, e ela seduziu o seu próprio sogro, Judá, e ela teve relações sexuais com ele. Ele não sabia que estava tendo relações sexuais com a sua nora, no prostíbulo, e fica grávida de Perez. Ela se fez de prostituta e comete aí um ato escandaloso. Ela fica grávida do seu próprio sogro, e o seu sogro teve relações com ela porque achava que ela era uma prostituta. Os dois errados. Os dois errados. É pano para manga. É cabelo seco para todo lado, se a gente for entrar nessa questão. E você pode conferir esse episódio, porque a Bíblia não esconde isso. Por que eu vou esconder? Confira depois com calma em casa, lá em Gênesis capítulo 38. Outra mulher também que entra aí nessa lista está no versículo 5. O versículo 5 nos diz assim: e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Então, Raabe, quem era Raabe? Raabe, ela era a dona de um prostíbulo. Ela era a dona de um prostíbulo. E você vai ver isso lá no livro de Josué, capítulo 2. Então, por que eu vou ficar aqui com restrições, se a própria Bíblia deixa isso bem clara? Raabe, ela era uma prostituta e ela abrigou os espias de Israel em Jericó. Você lembra que quando os espias foram lá em Jericó, e o prostíbulo dela, ou a casa dela, ficava lá mesmo na muralha. E aí então, quando descobriram que havia lá em Jericó espiões, saíram procurando espiões. Então ela dá cobertura a esses espiões. E aí, quando os espiões foram agradecer pela cobertura dela, ela só pediu uma coisa: olha,
eu sei que vocês vão vencer essa parada. Eu sei que com o Deus de vocês ninguém pode contra ele. Então, o favor que eu peço a vocês, quando vocês tomarem conta de Jericó, poupe pelo menos a mim e a minha família. E aí o que os espias falaram para ela? Olha, você vai fazer o seguinte, aquele paninho vermelho, que hoje é a luz vermelha, a casa da luz vermelha, para quem não sabe, o prostíbulo, que é famoso pela luz vermelha, então era o pano vermelho. E aí então falaram para ela, você coloca o pano vermelho na janela e chama os seus parentes, que você quiser também que eles sejam salvos. Agora, quem não estiver aqui, com o que aconteceu naquele dia, se morrer, nós não teremos culpa nenhuma por isso. Então, para não acontecer nada com eles, coloque-os aqui dentro da sua casa. A muralha de Jericó caiu, mas só ficou aquele pedacinho da casa de Raabe, de pé, uma prostituta. E com Raabe casou Salmão e teve como filho Boaz. E Boaz, ele foi pai de Obed, e Obed gerou Jessé. Então, Raabe era avó ou bisavó de Jessé, pertinho do rei Davi, nessa árvore genealógica. Outra mulher que nós vamos encontrar aí também é Batseba, ou Betsabá, ou Batsabá, como você queira pronunciar, porque cada versão tem uma forma diferente, mas se referindo à mesma pessoa. O versículo 6 vai nos dizer, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Você lembra dessa mulher? Ela se banhava lá na casa dela e praticamente se banhava com a janela aberta, bem para a direção lá da torre onde Davi ia todo dia pegar um ar fresco. E naquele dia, ou um dos dias que ele foi, ela estava lá se banhando. Então, a partir daquele dia, Davi passou a ir todo dia, no horário que ela tomava banho. E olha que não era muito comum naquela época tomar banho todos os dias não, tá? Interessante isso, né? Não era comum tomar banho todos os dias, não. E aí, tudo leva a crer que quando ela percebeu que Davi olhava para ela, então vou tomar banho todos os dias, nesse mesmo horário. E aí pronto, não deu outro. Davi pulou a cerca. E pulou feio. Foi parar na lama e atolou até o tupete. E depois aparece ela para dizer, olha Davi, eu estou grávida de você. Como é que a gente vai resolver essa parada? Se o meu marido, Urias, ele está lá na guerra, eu vou ficar grávida do vento? Não tem, né? Então Davi manda chamar Urias. Olha só o que Davi faz. Eu não vou esconder isso de você, porque isso está bem claro na Bíblia, está bem explícito na Bíblia. Você pode conferir esse episódio lá na Bíblia. E aí então Urias vem para casa e Davi fala, Davi, vai para cá. Davi fala, vai para casa, Urias, toma um banho, Urias, vai dormir com a sua mulher. Amanheceu o dia, está Urias dormindo na porta do palácio. E Davi falou assim, mas meu pai dos seus camaradas não vai para casa? E aí então Davi insiste para que com que ele fosse para casa. Ele não foi. Então só tem uma maneira, se ele morrer eu posso casar com a mulher dele. E Davi manda uma carta para o responsável lá no campo de batalha, e mandou o próprio coitado do Urias levar essa carta. E na carta estava escrito, olha, quando for atacar o arraial do inimigo, bota Urias na frente. O oficial que recebeu a carta falou, bom, se Davi mandou, veio na mão de Urias, eu não sei porquê, mas eu tenho que obedecer. Botou Urias na frente. Foi um dos primeiros a morrer. Aí Davi pensa assim, bom, agora eu estou livre, agora ela está viúva, se ela casar comigo, então ela ficar grávida, isso aí não vai ser problema nenhum, porque agora ela está casada comigo. Mas o profeta foi lá e mandou ver em cima de Davi, e disse, olha Davi, você está pensando que ninguém está sabendo o que você fez, está pensando que ninguém viu o que você fez, e aí então, essa é só uma parte de uma situação tão complicada, tão vergonhosa, que a gente fica até constrangido em mencionar, mas está na palavra de Deus. Mas acontece que essas 3 mulheres,
elas estão, vamos dizer assim, como avós também de Jesus. Aceita isso, minha irmã. Aceita isso, meu irmão. Eu que sou tão legalista, não é isso? Eu que sou tão moralista, não é isso? Eu que sou tão certinho, não é isso? O que elas fizeram não significa que se eu fizer, vai dar tudo certo para mim. O que elas fizeram, se elas fizeram e foram as pessoas que foram, isso não significa que eu posso fazer. Mas os nomes dessas 3 mulheres podem até ter manchado a genealogia de Jesus, mas também mostra a relação de Jesus Cristo com os manchados, com os pecaminosos. Um rei que mostra misericórdia a todos os pecadores que queiram perdão, incluindo até as pessoas do mundo gentio. Isso também nos mostra que nem na família de Jesus todos foram perfeitos, e não foi por isso que Jesus teve vergonha da sua família. Não foi por isso que Mateus se sentiu constrangido. Não, eu não vou botar isso aqui na genealogia de Jesus não, porque vai pegar mal. Jesus teve 3 avós prostitutas, uma adúltera, que ajudou a arquitetar a morte do próprio marido. Não, mas está aqui bem claro, Mateus sentiu-se à vontade para isto, para nós vermos que nem a família de Jesus escapou de pessoas com problemas, que nem a família de Jesus foi perfeita. Jesus, ele veio para nos libertar do pecado, ele veio para pregar contra o pecado, e deixa bem claro que a palavra de Deus, que a alma que pecar, essa morrerá, mas o céu é lugar de arrependidos. Na Bíblia nós vamos ver muitos exemplos de pais piedosos dedicados a Deus, mas que tiveram filhos ímpios, que envergonharam, que mancharam o nome da família. Salomão, por exemplo, ele teve um filho chamado Roboão, e tudo ia bem no reino de Israel, até chegar Roboão. E com Roboão, então, o reino de Israel se dividiu, a infelicidade da família. O reino se dividiu, e ficou o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá. Acabou o reino unido. Nós vamos encontrar também na Bíblia que Ezequias, ele teve um filho chamado Manassés, e Manassés é considerado o pior rei que Israel já teve. E Ezequias era um homem tão temente a Deus, e teve um filho que foi completamente o avesso dele. Você imagina um pastor e ter um filho na prisão? Você imagina um pastor ou um missionário ter um filho no tráfico? Você imagina um diácono ou uma diaconisa ter um filho como chefe de uma facção? Existe isso. Mas como dizia o pastor que me batizou, já está na glória, qual é a culpa que a galinha preta tem de botar ovo branco, gente? Ela é culpada por isso? E ele também dizia, olha, qual é a culpa que a vaca preta tem de comer capim verde na hora de bota leite branco? Qual é a culpa? E nós vivemos um tempo em que as pessoas, elas não querem admitir que as suas famílias estão sujeitas a passarem erro. A gente ouve aí constantemente alguém dizendo assim, viu o que aconteceu com o filho de fulano? Fulano está pagando língua, coitado, depois vai pagar a sua também. Depois vai pagar a sua. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, não procede. A Bíblia diz que o filho não responderá pelo pai, nem o pai responderá pelo filho, cada um responderá por si diante de Deus. Nós criamos um ambiente de julgar, pré-julgar, e já damos logo a sentença.
Graças a Deus por essa genealogia de Jesus, para esfregar na face de muitos crentes certinhos, perfeitinhos, moralistas, certinhos. O que Jesus fez para pagar língua, gente? Qual foi o pecado que ele cometeu? Isso nos mostra que mesmo na família de Jesus também tinha problemas. Meu irmão, não fique com vergonha se seu filho está nas drogas. Minha irmã, não fique com vergonha se a sua filha está na prostituição. Se você tem um sobrinho, se você tem um primo, se sua esposa o traiu, se o seu marido deixou você na mão, trocou você por outra, não fique com vergonha. Faça o que tem que ser feito, legalmente falando, sem vingança, mas você é você, essa pessoa continua sendo parente. Porque Jesus, ele andou entre os pecadores, e talvez até isso explica melhor. Por quê? Porque Jesus não escondeu as suas fraquezas, as suas fragilidades, as suas limitações como homem. Ele andava entre as prostitutas, entre os adúlteros. Eu acho isso tremendo. Isso para mim rende muita coisa, emocionalmente falando. Você já parou para pensar? Eu vou falar algo aqui polêmico, que estou falando agora aqui em tempo real para muita gente que está participando deste culto, e depois outros vão ver pelo replay. Você já parou para pensar que de repente, será que não é Deus que permite acontecer algo parecido com alguém da família da gente, para depois Deus colocar à prova como que a gente vai reagir? Você conhece pais crentes que botaram para fora uma filha que ficou grávida ou perdeu a virgindade? Eu conheço. Não justifica a filha ter feito o que fez, mas muito menos ainda o que o pai e a mãe também fizeram. Você já parou para pensar que lá na Cracolândia tem muita gente que foi escorraçada e colocada para fora de casa por causa de uma infelicidade, de ter cometido um erro? Você já parou para pensar que tem muitos adolescentes e muitos jovens que foram adotados pelos traficantes, pelas facções, porque encontraram essas pessoas disponíveis na rua, essas pessoas infelizes, porque meus pais me botaram para fora de casa, os bíblias me trataram desse jeito. Então vem cá que a gente tem comida para você, a gente tem dinheiro para você, a gente tem acolhida para você. Então nós precisamos encarar este fato. Quando Deus olha o mundo perdido, a multidão pecadora, lá no livro do profeta Isaías, quando Deus pergunta assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então quem é que responde? É o próprio profeta Isaías, que vai dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas tem um porém. Se você ler o que aconteceu antes, quando ele viu o Senhor assentado no trono, ele caiu de joelhos e prostrou-se e quase que morreu por conta do que ele viu, porque ele disse assim: ai de mim, que sou um homem pecador e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então ele se considerou indigno. Ele disse: agora diante de Deus não me resta outra coisa, eu vou morrer, porque eu sou uma pessoa cheia de erros, cheia de falhas. Mas aí então o anjo vai lá e pega uma brasa no altar e coloca nos lábios de Isaías. Ele é purificado pelos pecados dele. Então aquele homem que achava que iria morrer, por se considerar indigno diante de Deus, ele conheceu a misericórdia de Deus. Para lá, Deus teve misericórdia comigo. O que Deus fez comigo, Ele quer fazer por aquelas pessoas que estão lá fora. Isaías tinha se sentido lá no fundo do poço, e quando ele olha a multidão também lá no fundo do poço. Então ele sabe o que é estar no fundo do poço.
Ele olha para aquela multidão da mesma maneira como um deles lá no fundo do poço. Você já observou quantas pessoas que saíram dos piores lugares da sociedade quando se converteram, elas que são as primeiras a irem lá para resgatar outras pessoas, porque elas sabem o que essas pessoas estão vivendo. E parece que alguma coisa tem que acontecer conosco em família. Parece, estou falando que não tem que acontecer, mas parece que para nós olharmos as almas pecadoras, para nós olharmos quem está na prostituição, para nós olharmos para quem está no tráfico, para quem está no uso das drogas, parece que alguma coisa tem que acontecer com a família da gente, ou com alguém, algum parente próximo ou distante, para quebrar esse moralismo, esse perfeccionismo, esse sentimento intransigente. Porque a gente vai lembrar do parente que esteve lá e queríamos ver livre daquela situação. E aí então nós começamos a sentir o que aquele pai sente. Aí a gente agora então não fala mais daquele pai. A gente começa a sentir o que aquela mãe sente. Então nós nos aliamos com aquela mãe para ajudar aquela mãe, porque nós entendemos a dor dela, porque o que dói nela, doeu na gente também. Meu irmão, Jesus, então, quando andou entre os pecadores, eu acho que Jesus também deve, socialmente falando, lembrado disso. Não, eu tive também 3 avós, que se ninguém tivesse estendido as mãos para elas, se ninguém tivesse chegado para elas e falado do perdão de Deus para quem quer recomeçar, elas não teriam ido adiante, não teriam constituído família, não teriam tido filhos. José não teria existido, eu não teria chegado aqui, porque quando Deus escolhe Maria para gerar Jesus pelo Espírito Santo, para nós aqui quase não é mencionado, mas coloque-se um pouquinho no lugar de José. Jesus então teria que ser gerado em Maria, mas aquele era o momento, porque tratava-se de uma jovem exemplar, mas com casamento marcado. Maria, se aparecesse grávida sem casamento marcado, seria uma coisa complicada. Então teve que ser tudo no momento. E como então Maria ficar grávida sem haver a cumplicidade e a compreensão do futuro marido dela? É muito mais complicado convencer o homem. A gente vê que isso realmente depende muito da pessoa de José. José então, ele no primeiro momento, ele até pensa em desmanchar o casamento com ela e procura fazer isso secretamente para que não houvesse um escândalo de imediato. Se viesse algum escândalo, viria depois, sendo administrado com antecedência. Então ele pensa em desmanchar o noivado com ela, mas secretamente. Mas aí quando ele é visitado pelo anjo do Senhor, que vai lá e diga para ele: olha, você não precisa ter medo, a sua noiva, que vai ser sua esposa, ela está grávida, mas ela está grávida, o que nela está sendo gerado, foi gerado pelo Espírito Santo. Confie em Deus, vai dar tudo certo. E José então assume o casamento com ela e mantém a boca fechada. E socialmente falando, passou para todo mundo como Jesus, o filho de José. E socialmente ou civilmente falando, Jesus, como descendente de José, ele seria o sucessor do trono de Davi. Nós vemos assim então, meus irmãos, que Jesus, ele compreende as pessoas. Deus compreende as pessoas. O salmista vai dizer para mim no Salmo 103, que assim como o Senhor, assim como o ocidente está longe do oriente, o céu é acima da terra, Deus afasta de nós as nossas iniquidades. Assim como o pai se compadece do filho que o teme, o Senhor se compadece de nós, porque Ele lembra que nós somos pó. O escritor aos Hebreus vai dizer que
Deus nos compreende por completo, porque como humano, na pessoa de Jesus, socialmente, aqui entre nós, Ele viveu as mesmas situações que nós vivemos, em todos os sentidos. Até mesmo nas questões familiares. Então, Jesus, Ele é o próprio Deus, que veio de encontro aos pecadores, e essa genealogia de Jesus deixa isso bem claro para nós, por conta dessas 3 mulheres que aqui são mencionadas, mulheres que foram contaminadas em relação à pureza moral, mas que foram redimidas e purificadas por conta da sua fé naquele Filho que ainda estaria por vir como Salvador do mundo. Então, como diz um ditado popular, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. E ser filho de Deus não garante que os filhos dos crentes também serão filhos de Deus. Então, meu irmão, não tenha vergonha, não tenha medo, não guarde só para você, peça a oração, coloque isso também para as suas pessoas mais próximas, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo. Ore, peça a oração. Eu, como pastor, às vezes tenho essa dificuldade de compartilhar os meus pedidos, mas às vezes eu tenho um outro pastor que está vivendo um problema igual ou diferente, pior ou menos pior do que o meu. Então a gente entra num acordo: eu vou orar pelo seu pedido e você vai orar pelo meu, porque às vezes nós precisamos isso, abrir os nossos corações e compartilhar os nossos pedidos. Vamos parar com essa coisa de ficar mantendo a fachada. Vamos parar de ficar admitindo uma coisa que nós não somos por conta da aparência. Como pai e mãe, devemos ser diligentes para criar nossos filhos na criação e admoestação do Senhor, e nunca desanimarmos se nossos filhos se desgarram da palavra de Deus. Até mesmo Manassés, que foi considerado o pior rei de Israel, filho de Ezequias, conforme nós vimos aqui. Manassés, filho de Ezequias, um rei temente a Deus, mas Manassés, mesmo tendo sido considerado o pior rei de Israel, que levou Israel à prática de sacrificar os seus filhos ao deus Baal. E Manassés faz isso. Ele sacrifica o seu filho ao deus Baal. Cometeu essa imoralidade, essa atrocidade. Eu fico imaginando se Ezequias estivesse vivo. Diz um ditado popular que neto é pão com açúcar, filho é como um pão gostoso, filha é como um pão gostoso, mas neto, ele vem com açúcar por cima. E eu fico imaginando Ezequias, se estivesse vivo, vendo o seu neto sendo queimado diante do deus Baal, pelo seu próprio pai, filho dele, Manassés. Eu fico imaginando se isso tivesse acontecido. Mas mesmo Manassés sendo uma vergonha para a família de Ezequias, no final ele se arrependeu e Deus levou em consideração o arrependimento dele. Concluindo aqui a nossa mensagem, a genealogia de Jesus é Deus literalmente cumprindo sua promessa a Abraão e a Davi. Da mesma forma como a sua palavra nos garante que também veremos o cumprimento da promessa da volta de Jesus. Foram 2000 anos para se cumprir a promessa que Deus fez a Abraão, mas essa promessa se cumpriu. E da mesma forma, Ele manterá a sua promessa para nós. Se Deus prometeu a Abraão e levou 2000 anos e a promessa se cumpriu, aí eu pergunto a você,
a promessa da volta de Jesus, a promessa do juízo final, a promessa de salvação para os convertidos, e assim também como a infeliz promessa de condenação para os não convertidos. Será que só isso é que vai falhar? Tudo na Bíblia se cumpriu. Está se cumprindo também muita coisa em nossos dias. Aí só a volta de Cristo é que não vai se cumprir, não é, meu irmão? Só o juízo final que não vai se cumprir, né, meu amigo? Só aquela passagem onde Jesus diz que ele colocará à sua direita os redimidos como ovelhas, que ouvirão dele: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E os ímpios à sua esquerda, como o pastor separa os bodes das ovelhas, ouvirão dele: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Tudo se cumpriu, não é verdade? Só isso que não vai se cumprir. Nós temos que acreditar em tudo que está na Bíblia. Agora, isso daí a gente pode fazer uma jogada, né? Uma jogatina, fazer um cálculo, questionar e dizer: não, aqui já não é tanto assim, conforme nós encontramos em toda a Bíblia. É assim que nós somos. Em Atos capítulo 1, versículo 11 nos diz: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Aqueles discípulos testemunharam a subida de Jesus para o céu 40 dias depois da sua ressurreição. Eles foram testemunhas da ascensão. Mas alguém terá que ser testemunha da volta de Cristo. Uma coisa eu posso dizer para você: a oportunidade de ser testemunha da subida de Cristo já passou. Eu não tenho mais como tomar parte nela. A única parte que ficou para mim é ser testemunha da volta de Jesus. E você também vai tomar parte nisto. Então essa promessa não vai se cumprir. Enfim, ao vir à terra, em Jesus, Deus se humilhou ao se fazer como ser humano, incluindo as pessoas manchadas moralmente na sua família. E ele passou por tudo isso, sabe por causa de quê? Por nossa causa. Até isso, vamos dizer assim, na genealogia de Jesus, ele teve que aguentar. Até isso, Mateus não teve como evitar de colocar na genealogia de Jesus. Então vamos olhar também dessa maneira: poxa vida, Deus se fez homem. Só em se fazer homem, ele teve que se humilhar. E se ele escolhesse qualquer família aqui na terra, qualquer família, para que através dessa família ele pudesse vir ao mundo. Não tem uma família perfeita sobre a face da terra. Então, além de se sujeitar como ser humano, Deus ainda teve que se sujeitar a essa condição. E nós vamos ficar aqui discutindo. Nós temos que parar para pensar na causa para ele ter se submetido a toda essa humilhação. Sabe por que Deus se submeteu a toda essa humilhação? Foi por causa de você. Foi por causa de mim. Será que não dá para a gente pensar dessa maneira? Ele passou por tudo isso por nossa causa. Nós somos os responsáveis por ele ter passado por tudo isso. E além disso também, ele também provou a morte por todos nós. Ele também suportou humilhações. Ele passou por sofrimento na via crucis até chegar ao último fôlego.
Ele se tornou o nosso sumo sacerdote com tudo isso. Sumo sacerdote por quê? Porque o sacerdote naquele tempo, ele oferecia, era um animal no holocausto, uma ovelha. Mas Jesus ofereceu-se a si mesmo, como sumo sacerdote, no lugar da ovelha, ofereceu seu próprio corpo por nós. Então, ele é o sumo sacerdote misericordioso e fiel. Portanto, receba a misericórdia que Deus lhe oferece através de Jesus Cristo. Pois Jesus é o Emanuel, Deus literalmente conosco. E essa genealogia, ela é claramente a prova disto. E além de tudo isso que nós vimos, nós poderíamos ver muitas outras coisas, mas eu creio que para esta noite já é o suficiente. Que Deus assim possa abençoar grandemente a sua vida, a minha vida também. E neste tempo de Natal, essa genealogia de Jesus, ela é bem importante para nós refletirmos sobre a vinda do Filho de Deus ao mundo para nos presentear. Na verdade, o Natal é um tempo de presentes, mas o principal presente foi nos dado por Deus através de Jesus. E a nossa retribuição a esse presente é entregando as nossas vidas nas suas mãos, também como um presente da nossa parte a Ele. Amém. Esse nosso Jesus é muito maravilhoso mesmo. Vamos finalizar agora cantando Jesus, Filho de Deus. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor,
adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Amém. Pode ir. Nós queremos agradecer a participação de cada um por ter estado conosco do começo ao fim. E, como sempre, pedimos, colabore conosco compartilhando este culto. Agora os demais estarão participando pelo replay, mas vale sempre a pena. Nós agradecemos a cada um desde já. E estaremos assim orando e encerrando o culto desta noite. Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e por todos sempre. Amém.